Boa tarde, seja bem-vindo a este espaço que o visita diariamente para lhe apresentar os temas que marcam a atualidade na Igreja Católica. Atento aos sinais dos tempos e às mutações sociais, Dom José Policarpo está convicto que a humanidade vai entrar numa fase de grande transformação que poderá ser também de convulsão. Sim, estou preocupado em ler aberturas neste momento da história do mundo, porque, repara, é uma ilusão isolarmos os problemas do nosso país do macro problema da humanidade contemporânea. A humanidade vai entrar numa fase de grande transformação, que será também de grande convulsão. E aí sim estou preocupado em ler sinais. Não posso fazê-lo individualmente, temos que fazer em comunidade, temos que fazer ao ritmo daquilo que é a grande força da Igreja, que é a unidade na verdade. A ausência do Ministério da Cultura na orgânica do novo Executivo é uma perda para a escritora Lídia Jorge e uma opção que não quer dizer que a cultura fique ausente do panorama nacional, segundo o presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. O que se espera é que, no fundo, não se deixe de compreender a importância da cultura, mesmo sem ministério. Digamos, neste momento de transição, vai depender muito das pessoas que vierem a gerir essas pastas. Neste momento é tudo ainda tão precário, ainda tão inicial. Agora, o que eu penso é que, ao retirar-se, digamos, um palco importante como era o Ministério, mesmo do ponto de vista simbólico, num país que demorou tanto a conquistar o respeito pela cultura, que será uma perda. De quem é a culpa da perda, eu não sei se ela será só por inteiro dos próprios, enfim, de quem decida no governo. Mas eu penso que nenhuma herança justificaria, mesmo pesada, justificaria isso. Mas a ver, vamos. É uma opção, enfim, foi aquela que foi tomada, como estou a ouvir precisamente agora, mas a cultura pode ter um ministério, em alguns casos tem, muito bem, mas também pode ser considerada transversalmente, porque a cultura é uma atitude de espírito e prática que se tem em relação a qualquer tema. E por isso a educação é cultura, as obras públicas são cultura, a economia é cultura, e a cultura tem esta dimensão mais vasta que o facto de não ter ministério não significa que possa ficar ausente, antes pelo contrário. O que nós esperamos deste governo é o que esperamos de todos, é que no fundo compreendam a importância da cultura e a necessidade de fazer da cultura um lugar de encontro, de produção artística, de debate, porque a cultura é a expressão da vida de um povo, da sua própria história, é a expressão da sua alma, e nesse sentido é muito importante que a cultura, que hoje mesmo economicamente se percebe que é uma atividade de uma importância cada vez maior, que a cultura esteja também no centro das atenções, porque não se pode governar um povo só a pensar em economia, há que ter uma visão de conjunto, uma visão mais global, mais plena, e é aí sem dúvida que entra o discurso cultural. O maior diálogo e soluções justas é o que a Associação Portuguesa de Escolas Católicas espera do novo governo. Eu ouvi do nomeado Primeiro-Ministro estas palavras. O governo anterior não respeitou o contributo, o património, o esforço, o trabalho e a economia que estas escolas têm feito e, sobretudo, teve uma atitude pouco dialogante. E quem diz isto, naturalmente, compromete-se, porque foi aquilo a que se comprometeu na sua campanha eleitoral, a proporcionar um diálogo, não para repor o passado, e também não é isso que nós queremos, mas para encontrar soluções justas que integrem de uma forma correta e coerente esta pluralidade de projetos educativos e que não continuemos a avançar para um monopólio estatal de ensino, que é uma formatação ideológica, sem sombra de dúvida, que estava no horizonte do anterior governo. Declarações do presidente da Associação Portuguesa das Escolas Católicas no dia em que decorreu a Assembleia Geral da Associação em Fátima. Na ordem dos trabalhos, destaque para o balanço positivo da atividade da APEC. Apesar de ter sido um ano letivo marcado pelas movimentações de alunos, docentes e funcionários,
em defesa do ensino particular e cooperativo. Um ano positivo em programas de formação por parte da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, que na Assembleia Geral que decorreu em Fátima, avaliou o ano de trabalho e projetou o próximo. Os membros desta reunião refletiram sobre a situação vivida nos últimos meses pelo ensino particular e cooperativo, sobretudo as escolas com contrato de associação e também as perspectivas das escolas com contrato simples. Vamos fazer o balanço do ano que terminou, ou que está a terminar, e vamos apresentar a programação para o próximo ano, onde continuaremos a investir na formação, a estes níveis de que lhe falei, mas não deixaremos de ter em conta que é preciso, porque estamos no final do ano letivo e já devíamos ter o próximo ano letivo preparado, não deixaremos de ter em conta a necessidade de um diálogo imediato com os novos governantes para clarificar e resolver de um modo mais sensato o problema das escolas com contrato de associação. Ao analisar as medidas tomadas pelo Ministério da Educação na anterior legislatura, o presidente da APEC sublinhou que a redução do financiamento por turma não pode ser standardizado. E já agora permita-me que acrescente mais isto. As turmas não custam todas a mesma coisa. Os quadros de docentes têm escalões de vencimento. Os professores de segundo ciclo não custam, porventura, a mesma coisa que os de secundário. Uma turma de segundo ciclo tem uma carga horária, uma turma de secundário tem outra carga horária. Portanto, isto não pode ser standardizado. É uma loucura que eu não sei como é que pode passar pela cabeça de governantes com o mínimo de bom senso. O padre Querubim Silva condenou ainda os gastos que se continuam a fazer com o parque escolar. Fala-se na equiparação dos custos do ensino particular e cooperativo aos custos da escola estatal. Só que ninguém sabe quais são os custos da escola estatal. E o desperdício que o Estado está para aí a fazer com o parque escolar. Quer que lhe dê uma notícia de última hora, por exemplo. Uma escola, uma calha para uma janela, custa 200 euros. Porque é importada. E na produção nacional custa 20 euros. Veja quem é que está a esbanjar dinheiro. E como é que se vai avaliar amanhã uma questão destas? Quanto é que custa a escola estatal? Eu sei, por exemplo, que o diretor desse agrupamento perguntou, mas quem é que me vai garantir depois despesas de manutenção se estraga uma calha destas? Eu não tenho 200 euros para a colocar. Se for uma calha de 20 euros a nível nacional, já será talvez possível. E, por outro lado, estamos a defraudar a produção nacional. Isto são erros gravíssimos que o governo que vai ser instalado tem que corrigir necessariamente. A Associação Portuguesa das Escolas Católicas conta com cerca de 100 associados e pede clareza e diálogo com o novo governo. A crise económico-social que assola o país está a reforçar a importância das misericórdias. A rede de cozinhas está a ser reativada devido ao aumento de pessoas que procuram refeições diárias. Reunidas em Congresso Nacional, as misericórdias portuguesas dizem ter recursos que estão subaproveitados. As crises socioeconómicas reforçam a sua razão de existir. Há 512 anos, era a crise trazida pelos descobrimentos com a saída de muitos homens para o mar, a viuvez e a orfandade daí decorrente, que fazia surgir as Santas Casas da Misericórdia. Reunidas em congresso anual, a grave situação do país esteve sempre no horizonte destas instituições, mas são casas habituadas a dias difíceis e essa é a sua razão de existirem. As misericórdias nasceram para lutar contra esses flagelos. Portanto, digamos que elas encontram a sua razão de ser e toda a sua carga histórica nas dificuldades. E, portanto, não se verifica, não considero que o facto de estarmos em crise ponha em causa a existência das misericórdias, ao contrário, sublinha a importância da sua ação. Nos últimos tempos tem crescido o número de pessoas que pede apoios diversos a estas casas. Ou pede compreensão para o atraso nos pagamentos de lares e creches, ou pede emprego, ou pede mesmo refeições, porque a fome anda por aí. A vasta rede de cozinhas das misericórdias que cobre todo o país tem vindo a ser reativada.
Nós, como sabe, tínhamos uma rede de cozinhas sociais, que estávamos a deixar de ter, porque de facto não havia grande procura, mas estamos outra vez no momento, as misericórdias são muito ágeis, estamos outra vez no momento de resposta acelerada a essa procura. A sustentabilidade de todas estas estruturas não está em risco, mas o agravamento da crise económica pode trazer complicações. Por tudo isto, a União das Misericórdias Portuguesas pede a rentabilização de recursos existentes. Dá o exemplo da área da saúde, no caso das consultas e cirurgias, onde o papel dos hospitais das Misericórdias está longe de ser esgotado e com ganhos financeiros para o Estado. É muito importante que se saliente aqui um aspecto, é que os preços que acordamos variamente são 30% a 50% mais baratos que o mesmo serviço custa no serviço público ou nas parcerias público-privadas. Disponíveis estão também as Misericórdias para dar o seu contributo na rede de unidades de saúde familiar. Basta ao Estado abrir essa possibilidade. As Misericórdias estão disponíveis para, mais uma vez, em complementaridade com o Estado, nós não nos queremos substituir ao Estado, mas em complementaridade com o Estado, as Misericórdias estão disponíveis para constituírem essas unidades de saúde familiar e recrutarem médicos onde forem necessário. Cá estaremos para o fazer no dia em que o Estado entender que vale a pena recorrer também à nossa capacidade de resposta. O Congresso Nacional das Misericórdias Portuguesas decorreu em Coimbra e tinha por tema a intergeracionalidade, uma preocupação constante com os mais frágeis da sociedade, as crianças e os idosos. Com 5 séculos de história, estas casas têm vindo a adaptar-se aos tempos e prometem continuar a investir na modernidade dos seus serviços e dos seus equipamentos. Dom José Policarpo estará até ao último minuto na sua diocese com a mesma intensidade do início. O Patriarca de Lisboa reagia assim ao pedido do Papa, que solicitou a sua permanência por mais 2 anos à frente da diocese de Lisboa. A Igreja Diocesana reuniu em torno do seu bispo, que assinala 50 anos de ordenação sacerdotal. Dom José Policarpo, que já tinha apresentado ao Papa o seu pedido de resignação por limite de idade, anunciou aos presentes que, a pedido de Bento XVI, ficará à frente da sua diocese por mais 2 anos. Estarei até o último minuto, como estive no primeiro minuto, não é? E, portanto, que é evidente que este contacto com o povo de Deus, e eu também tenho tensões, não tenho ilusão que não há problemas nesta diocese, mas sinto uma amizade muito grande do povo de quem sou pastor, e é evidente que só tenho de ter cuidado para isso não me vai dizer. O Dia da Igreja Diocesana, que acontece anualmente por ocasião da festa da Santíssima Trindade, realizou-se no Externato de Penafirme, com o objetivo de sensibilizar a Igreja de Lisboa à corresponsabilidade no mundo de ensinar próprio do Bispo diocesano. Ajudando o povo de Deus a descobrir, digamos assim, o ministério do Bispo como o ministério de comunhão, o seu ministério de evangelização, não é? Portanto, de ensino, de santificação, de governo, não é? De governo mais com o coração do que com o báculo. E quisemos associar estes 50 anos, porque o tema é 50 anos ao serviço da palavra. A palavra que a Igreja se esforça por anunciar e convidar os fiéis ao maior estudo e conhecimento. A palavra também proclamada nas Assembleias Reunidas. A palavra de Deus que tem conhecido períodos de diferente aceitação. Em períodos em que a palavra se transformou só em palavra humana, em períodos em que, sobretudo através da pastoral, mas sobretudo através da vivência da santidade, a palavra se torna viva. Não somos perfeitos, não tenho ilusões nenhumas de que todos a começar por mim, todos aqueles que estão ao serviço da palavra, nem sempre são esse transmissor vivo da palavra eterna, mas é um desafio que nos atinge a todos nós. Este foi um dia muito centrado na figura do Cardeal Patriarca de Lisboa. 5 décadas ao serviço da Igreja, um longo período de tempo para o qual partiu sem planos especiais. Eu costumo dizer que sempre gostei do que faço, não? Ainda hoje, não? Mas porque aprendi a gostar daquilo que me pediam. E, portanto, não tive nenhum projeto. Neste momento
sempre me consolei com o projeto da Igreja, que eu acredito profundamente que é o projeto de Deus. Dom José Policarpo, agora por mais 2 anos à frente da Diocese de Lisboa. A força moral, a cultura e o civismo têm que mudar o país. Palavras preferidas por Dom Januário Turgal Ferreira na 30ª peregrinação da Diocese das Forças Armadas e de Segurança que decorreu em Fátima. Tempo para rever colegas, amigos, familiares, tudo na peregrinação da Diocese das Forças Armadas e de Segurança no Santuário de Fátima. Esta peregrinação acaba por juntar a família militar toda e é essa o principal significado ou emoção que tive, é revermos toda esta família militar, camaradas que não vemos diariamente, de outros ramos até, e inclusive das forças de segurança, e é uma oportunidade única para, num momento de fé, juntarmos todos e também partilhar essa amizade entre nós. Foi uma coisa impressionante, primeira vez a ver, assistir um convívio desse, e foi a primeira oportunidade, eu gostei muito, foi mesmo muito bonito. É a primeira vez que venho à peregrinação. Têm surgido sempre outros eventos, nomeadamente como isto, normalmente é durante a semana, outros empenhamentos a nível militar, e só este ano consegui vir cá, é a primeira vez. Então muito agradável, muito contente. Ficou surpreendido com as pessoas que também se juntaram, com as pessoas que vieram aqui até Fátima? É verdade. Fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas, quer militares, quer familiares, essencialmente familiares, que juntam à peregrinação. Pensei que fosse menor número. A oração do Pai Nosso foi a temática central durante 2 dias e na Igreja da Santíssima Trindade, Dom Januário pediu aos militares presentes que consigam a paz fazendo uso de outras forças. A força moral, a cultura das pessoas, o civismo, para quem é católico, a responsabilidade da fé, obrigatoriamente tem que mudar um país. E é bom estarmos nesta altura de Portugal, mudar um país no profano. A justiça, a solidariedade e a esperança têm que existir de facto no país. No final, a promessa de regressarem para o próximo ano. O que eu queria é que isto tivesse frutos. Foi tudo feito na liberdade, foi tudo feito pela graça de Deus. Quisemos oferecer a Nossa Senhora aquilo que nos inquieta e cá viremos muitas vezes e nesta peregrinação cá estaremos para o ano. A 30ª peregrinação da Diocese das Forças Armadas e de Segurança teve uma menor participação de militares devido aos condicionalismos que o país atravessa. Em São Marino, mais de 20.000 pessoas estiveram presentes para celebrar com Bento XVI a Eucaristia de domingo. Esta foi a primeira visita do Papa à República de São Marino, onde pediu mais atenção para os povos imigrantes e refugiados. No passado domingo, na véspera do Dia do Refugiado, Bento XVI esteve na República de San Marino e não deixou esquecer a importância deste dia. Depois da celebração eucarística, onde estiveram presentes mais de 20.000 pessoas, na habitual mensagem do Ângelus, o Papa apelou aos líderes políticos para que garantam uma estadia com dignidade aos que são perseguidos e forçados a sair dos seus países. Bento XVI aproveitou assim o cenário da pequena República de San Marino, com 30.000 habitantes, vizinha de Itália e que tem sido ponto de chegada para muitas pessoas vindas da Tunísia e da Líbia. Este ano se celebra o 60º aniversário. No ano em que se comemora o 60º aniversário da Convenção Internacional, que protege todos os que são perseguidos e forçados a fugir dos seus países, convido todas as autoridades civis e todas as pessoas de boa vontade a garantirem o acolhimento e condições de vida dignas aos refugiados para que possam regressar à pátria livremente e em segurança.
No contexto desta visita, o Santo Padre pediu aos cristãos para não esquecerem as dificuldades de todas as famílias, resultado da atual crise que atravessa a Europa, falando claramente do aumento de situações de precariedade social e laboral, principalmente entre os mais jovens, educadores e famílias. Não podemos esquecer a crise em que vivem muitas famílias, agravada pela fragilidade psicológica e espiritual e também a fadiga de muitos educadores que asseguram a continuidade formativa dos jovens, condicionados pela precariedade, acima de tudo na sociedade e nas oportunidades de trabalho. E della possibilità lavorativa. Um encontro com cerca de 4.000 jovens foi precisamente um dos momentos especiais que encerrou esta visita de Bento XVI a San Marino, o terceiro país mais pequeno da Europa, a rivalizar com o Estado do Vaticano e o Principado do Mónaco. E é assim que concluímos este espaço que pode acompanhar também pela internet em agência.eclésia.pt. Aí encontra toda a atualidade da Igreja, que passa também pela rádio. É mais logo, 15 minutos antes das 11 da noite. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.